Desde que haja água, ele não vai parar. Ele vai embora. Porém, um detalhe. Convém vocês utilizarem ele somente quando necessário. Por quê? Não adianta você ficar jogando água 24 horas por dia, deixando a sua caixa d'água transbordando de água, porque existem borrachas aqui dentro que se desgastam com o tempo. Então, que podem ser substituídas por câmara de ar. Tá? Deixa eu só... Se você apertar o parafuso, você vai diminuir o primeiro martelo, ele vai ter pressão. Sim, não, mas o que é utilizado para iniciar e parar o processo é uma torneira simples, que vem da sua caixa. Você aqui põe uma torneira, eu quero jogar água. Liga, acabou, vai embora, vai tomar café, vai tomar banho. Encheu. Desliga a torneira, o carneiro parou. Acabou. Não, Registro 1. Mais alguma dúvida? Quem quer? Quem? O Everett estava querendo. Não, eu ia falar exatamente sobre isso. Na torneira. Coloca uma torneira ali e você fecha. Você controla, ela liga e desliga. Não, chegou no nível de caixa cheia, você fecha, acabou. O carneiro. Detalhe, em cima da caixa d'água lá, você coloca uma boia. E vai sinalizar quando a caixa cheia ou vazia. Exatamente. Coloca um ladrão. Se o ladrão estiver botando água para fora, a caixa Isso, aí você desliga. Se por acaso, vamos dizer, eu consigo uns 15 metros de altura jogar essa água, tá, numa caixa grande, eu posso depois descer esses 15 metros de água quase que vertical, gerar uma turbina e gerar eletricidade. Exatamente. Esse era um dos projetos que eu comecei a fazer, mas ainda não terminei. Porque se a gente captasse não numa caixa, mas num riachinho, uma coisa que estivesse sempre, Isso, você vai aumentar. Você aumenta a diferença de potencial, você coloca a sua água bem lá em cima. Lá em cima da caixa d'água você coloca uma boca daquele cano grande, tá? Você coloca várias turbinas dentro e você vai gerar energia elétrica, tá? Free energy. Você tem uma perda de água. Sim, mas essa perda de água, como eu falei, você coloca um recipiente para captar essa água e então alimentar algo. pode ligar, porque aí vai transformar no centro. pode ser reaproveitado, por exemplo, fazer um ciclo. Ó, Sim, Ivan. Essa perda é mínima. eu vou mostrar os percentuais. Eu já vi isso aí funcionando em causa d'água. É. A perda é muito pequena. Mas eu vou mostrar os percentuais. Não, tudo bem, mas ela é pequena. Sabe para que isso aí, ó? Bom, agora a gente já comeu, tomou coffee break, tomou um cafezinho, 1 mais 1 igual a 2. E o rapazinho ali passeando o caracol. Bom, eu sei que... caracol grande, caracol de tudo. Bom, repare uma coisa. Eu pus isso aqui porque eu sei que a maior parte das pessoas não gostam de matemática. Mas ela é possível, tá? Ela é necessária. Eu não vou falar de nada muito estrambólico. Mas é só para a gente se ater no seguinte. Dúvida, a gente vai esclarecer. Ok? Bom, então vamos lá. Fazer umas continhas aqui. O que é isso? Nem liguei isso aqui é bem simples. Repare. Eu tenho aqui um típico caso de aplicação de carneiro. Eu tenho um rio, ok? Que eu puxei para um reservatóriozinho. Fiz um reservatóriozinho de ferro, cimento, o que eu quiser. Ou uma caixa d'água. Eu coloquei o meu carneiro a X metros de distância com uma altura H minúsculo do meu depósito. Até aqui tudo bem? Ok? Bom. E o meu objetivo é levar essa água que está à altura Hzão do meu carneiro. Certo? Eu quero pegar a minha água e jogar para uma altura maior do que aquilo que ela está, em termos de distância, de altura, de potencial. Bom, eu posso fazer isso de qualquer maneira? Posso, mas corro o risco de não funcionar e eu ficar frustrado. Então, qual é a técnica? Muito simples. Essa fórmula aqui é uma fórmula apenas para nos dar uma ideia, uma orientação. Isso não é nenhum projeto da NASA, ninguém vai ficar, nossa, mas vai dar certo? Vai. Desde que você tenha em atenção alguns parâmetros. Quais são? Primeiro, L de captação. É o comprimento do tubo que vai daqui até aqui. Que comprimento é esse? Como ele tem que ser? Tá? Eu posso pôr qualquer um? Pode.
mas eu vou mexer drasticamente na eficiência do meu carneiro. Se eu quero ter uma eficiência grande, eu tenho que fazer um cálculo mais ou menos aproximado. Tá? Então, se eu pegar a altura que eu quero jogar a minha água, ou seja, o meu carneiro está aqui, e eu vejo aproximadamente, não precisa vir com equipamento GPS, não precisa nada disso, mais ou menos. Eu tenho meu carneiro aqui e eu sei que a minha casa está, o depósito, por exemplo, a 30 metros de altura. Então esse será o meu agazão. Eu sei também que o meu carneiro está aqui, mas o meu depósito ele está mais ou menos a 3 metros de altura do carneiro. A distância do meu carneiro para o meu depósito é o Hzinho. Ok? Colocando nessa fórmula simples, que é a altura que está no meu depósito d'água, minha caixa d'água, dividida pela altura do meu carneiro com o meu depósito, multiplicado pelo fator 0,3, parêntese, somo com o quê? O Hzão. Vai me dar qual é o comprimento desse cano. Só para te dar o valor do comprimento do cano para captação. Isso. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, a energia cinética dele está diretamente relacionada com o comprimento desse cano. Imagine, para um corredor de maratona. Uma coisa é ele correr em 10 metros, outra coisa é ele correr em 100. Pode chegar lá cansado, né? Mas a água não cansa. Então, existe um fator ideal que é onde a água pega a velocidade máxima. É isso que a gente está calculando para termos aqui um L mais ou menos ideal. Ah, o tubo deu 10 metros. Tem problema se eu colocar 8? Não. Tem problema se eu colocar 11? Não. Deu 10 metros. Tem problema se eu colocar 2? Tem. Independe do diâmetro do tubo. Não depende do diâmetro. Eu vou já falar sobre isso. Tudo com o mesmo diâmetro, por isso que não depende. Eu vou falar sobre a questão do diâmetro. Entenderam aqui? A conta deu 10 metros. Eu posso colocar um tubo de 8? Pode. De 9? Pode. De 10,5? Pode. A gente é só uma referência. Deu 10, eu vou colocar 5? Pô, 50%. Deu 10, eu vou colocar 2. Ou então deu 10, eu vou colocar 20. Então é só para a gente ter uma pequena referência. É fácil. Chegou lá e mediu. Quanto é que está a caixa d'água? 10 metros. Quanto é que está a diferença do tubo? 2 metros. Divide um pelo outro. Dá 5. Multiplica por 0,3. E soma com a altura. Pronto. Já sei que o meu tubo tem que estar a X metros de distância. Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Pronto. Com relação ao diâmetro, eu já volto lá naquela apresentação. Com relação ao diâmetro é o seguinte: tem que existir, para melhorar a eficiência do sistema, uma diferença de diâmetro da entrada com relação à saída. Ou seja, a entrada tem que ser sempre maior do que a saída. Por quê? Para você potencializar a pressão. Tá? Se você colocar os dois iguais, funciona? Funciona, mas você vai ter uma queda de rendimento. Para você potencializar o rendimento, convém usar 1 polegada na entrada, tudo de 1 polegada, saída 3/4. Ok? Tudo de 1 polegada, saída 3/4. Tá? Você está potencializando a sua máquina. Bom, aqui nós calculamos e a única coisa que é necessário saber é esse L máximo. O que é esse L máximo? É LR. Você sabe que a distância em metros, não de altura, tá? A distância em metros, ok? Que o seu tubo vai ter entre o carneiro e a caixa de água é no máximo 10 vezes a 500. Descobrindo a linha de captação, você vai ter 10 vezes mais em comprimento. Aí, Máximo. 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 Tá.
Tá? Eu tenho 10 metros ali, eu consigo jogar 100. 100 de comprimento. Ok? A altura vai depender dessa forma, que é a conjunção dessa. Tendo essa fórmula daqui, essas duas, vocês conseguem dimensionar o carneiro conforme vocês queiram. Tá? E também sempre tem aquilo que a ciência sempre usou, para quem não gosta de matemática, a tentativa e erro. Deixa eu pôr, botar um cano de 1. Ah, não deu, aumenta o cano. Funciona do mesmo jeito. A ciência evoluiu desse jeito, tentativa e erro. Bate com a cabeça assim, não dá, bate ao contrário. Tem uma hora que vai funcionar. Então, mas aquele lá é o máximo, né? Se for um... Máximo de dimensão, de comprimento. Tá? Ele é Se máximo. for um valor menor que esse, Você vai ter um rendimento maior. Reparem essa tabela de proporção e aproveitamento. Você aqui aproveita 60% da água. Por isso que eu digo que ela desperdiça, não está? Mesmo no ideal, no seu máximo, você está jogando 40% de água fora. Que é, como eu falei, reaproveitada para um outro tanque. Você, inclusive, na saída do carneiro, você pode criar outro depósito, mais embaixo colocar outro carneiro e levar a água lá para cima. E pá. Vai fazendo uma atrás do outro. Certo? Bom, que proporção é essa? É a proporção de altura entre o Hzinho e o Hzão. Se for proporção 1 para 2, ou seja, se eu tiver esse depósito a 1 metro do meu carneiro, tá? Proporção 1 para 2, eu posso jogar a minha água a 2 metros. Se eu tiver a proporção de 1 para 10, aqui tem 1, ali tem 10. Mas, se eu colocar ao invés de 1, 2, ali passa para 20. Se eu passar para 4 metros, é isso aqui, eu vou jogar minha água a 40 metros de altura. Contando que eu vou ter um aproveitamento de 20%. Eu vou jogar 80% da água fora, porque é preciso muita energia. Então essa energia vai sair dessa água, que vai ser jogada fora, que eu vou reaproveitar, mas ela vai sair pelo escape do carneiro, para ele conseguir jogar a água a 40 metros de altura. Tá? O ideal é fazer etapas. Quando você quer jogar água muito longe. Tá? Não expandam muito esse sistema, porque você provoca um desgaste muito grande nessas válvulas. Então, dê a preferência para fazer divisões. Qual é o ideal da divisão? O bom senso. Ok? Imagina que você tem do depósito até a sua casa 10 metros. Não tem problema. Faça. Da sua casa até o depósito de 30 a 40 metros. Seccione. Faça 2 carneiros. Entendeu? Não é que a água não vai chegar lá, vai. Mas é melhor você ter 2 carneiros. Até porque você vai colocar pontos de água diferentes na sua casa, na sua fazenda. Porque repare uma coisa. O interessante dessa ideia é você distribuir recurso. Distribuição de recurso. Você tem um poço aqui, que é um recurso que está centralizado. Mas você tem toda uma fazenda, uma casa, uma chácara, que só vai ter água lá no outro lado. Para que você vai... E esse intervalo entre um e outro? Por que você não divide? Põe uma caixa aqui, faz uma caixinha de ferro-cimento aqui, porque amanhã, naquele intervalo, você pode querer fazer uma plantação, você pode querer fazer uma casa, já tem outra cisterna ali. Então faça divisões. E outra coisa, sem contar que, se você dividir, isso é a técnica primordial de qualquer analista de sistema. Se você não dividir, se o seu quebrar, acabou, só tem um. Então, divida, não centralize. Divida para somar. Exatamente, divida para somar. Ok? Alguma dúvida aqui?